Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula online, né? Nossa aula de literatura com a turma do 7º ano. E nós vamos falar sobre gêneros literários, ok? Vamos relembrar. A literatura é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais como ordem social, história, cultura, dentre outras, né? Mas a literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até o cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, nas manifestações verbais, tudo isso pode ser considerado expressões literárias. Mas afinal, o que é literatura? Para que serve um texto literário? Ou ainda, o que e quais são chamados os gêneros literários? Bom, vamos começar, né? O que é literatura? A definição mais antiga, comumente usada pelos teóricos da literatura, é aquela construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias, ou gêneros clássicos, que seriam o lírico, o épico e o dramático. Atualmente, definir a literatura parece não ser uma tarefa tão simples. Isso porque, a depender da civilização em que é escrita, ou ainda a época da produção, uma obra pode ou não ser considerada literatura. De modo, é possível dizer que a literatura é toda manifestação da linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Ou seja, a literatura é um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer em que seja belo ou envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. As funções da literatura. Bom, na verdade, a literatura não tem uma função absoluta definitiva. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender seus próprios sentimentos. Já para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer o mundo diferente do seu. E há aqueles que podem encontrar filosofias de vida em um texto literário. Ou ainda encontrar uma forma profunda de pensar na sociedade e a política, lendo livros de literatura. Não há, portanto, como dizer qual a função da literatura. Não obstante, é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Por meio dos textos literários, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais do mundo, ok? Vamos continuar? Ok, gente? Vamos agora falar um pouquinho sobre os gêneros literários. Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita com critérios semânticos, sintático e fonético, formais, contextuais, entre muitos outros. Eles se dividem em 3 categorias básicas, ok? Temos o gênero lírico, temos o gênero épico, temos o gênero dramático. Vale salientar também que, atualmente, os textos literários são organizados em 3 gêneros: narrativo, lírico e dramático, ok? Vamos continuar? Vamos falar um pouquinho do gênero que antes se chamava épico e agora é narrativo. Mas em alguns livros vocês vão encontrar gênero épico ou narrativo, não está errado. Então, coloquei os 2 nomes aí para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse primeiro tipo. Romance, novela, conto, crônica, fábula, são algumas das formas apresentadas pelo gênero narrativo, marcado pela presença de um narrador, um tempo, um espaço, um enredo
e os seus personagens. Então, todo gênero narrativo ele tem que conter esses elementos, que são, novamente vou dizer, narrador, tempo, espaço, enredo e personagem, ok? Na Antiguidade Clássica, os padrões literários reconhecidos eram apenas o épico, o lírico e o dramático. Com o passar dos anos, surgiu dentre o gênero épico a variante gênero narrativo, a qual apresentou concepções de prosa como características diferentes, o que fez com que surgissem divisões de gêneros literários dentro do estilo narrativo. Romance, novela, conto, a crônica, a fábula. Porém, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estatísticos em comum e devem responder questionamentos como quem, que, quando, onde e por quê. Ok? Vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho sobre o gênero lírico, ok, gente? O termo lírico vem do latim lírico, que quer dizer lira, um instrumento musical grego. Durante o período da Idade Média, os poemas eram cantados, divididos em métricas. Métricas, para quem não lembra, é a medida de um verso definida pelo número de sílaba poética, ok? A combinação das palavras e rimas, por exemplo, foram cultivadas pelos poetas como forma de manter o ritmo musical. Logo, essa é a origem da métrica e da musicalidade na poesia. A temática lírica, geralmente, envolve a emoção, o estado da alma, os pensamentos, os sentimentos do eu lírico e também os pontos de vista do autor e, portanto, é inteiramente subjetivo. Esse gênero é geralmente expresso pela poesia. Contudo, não é toda a poesia que pertence ao gênero referido, já que dependerá dos elementos literários inseridos nela. Quanto à forma da Idade Média aos dias de hoje, o estilo de poema que permaneceu com intensidade foi o soneto, a poesia rimada, composta por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, com a métrica composta de versos decassílabo, que quer dizer 10 sílabas, e versos alexandrinos, com 12 sílabas. Quanto ao conteúdo, destacam-se, por exemplo, a elégia, que vem do grego e significa canto triste. Era uma poesia lírica que expressava sentimentos tristes ou morte. Por exemplo, o frequente é o Cântico do Calvário, de Fagundes Varela. O ídigo, ou a écloga, na maioria das vezes, apresenta diálogo. Já o epitâmio, na literatura grega, é um poema de homenagem aos noivos, no momento do casamento. Lógico, é uma exaltação das núpcias de alguém. A ode e o hino, elas se derivam do grego, isso significa canto. Ode é uma poesia em que se exalta algo e o hino que glorifica a pátria. A sátira é uma poesia que ridiculariza os defeitos humanos ou algumas situações. Já o soneto é uma estrutura Já o soneto é estruturado por 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, sendo todos estritamente rimados. Decassílabos, ou seja, compostos por 10 sílabas, ou alexandrino, como eu falei antes, por 12 sílabas. Este termo tem sua origem da palavra italiana sonetto, com 2 T's, tá? E tem o significado de pequeno som ou musicalidade. O gênero dramático. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o gênero dramático, né, gente? A palavra drama vem do grego, que significa ação. Logo, é um acontecimento ou situações com intensidade emocional, a qual pode ser representado no sentido literário. Falar de drama
é falar de teatro. Esse gênero começou com a encenação de culto às divindades gregas. A princípio, os gregos abordavam apenas 2 tipos de peças teatrais, tá, gente? A tragédia e a comédia. Algumas peças são bastante conhecidas e lidas até hoje, por serem marcos da dramaturgia da época. Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, dentre outras. Neste estilo literário, o narrador conta a história enquanto os atores acontecem. Neste estilo literário, o narrador conta a história enquanto os atores encenam e dialogam através das personagens. Quanto ao estilo literário, esta modalidade literária compreende a tragédia, a comédia, a tragicomédia e a farsa. A tragédia é a representação de um fato trágico, que causa uma catarse a quem assiste, ou seja, provoca alívio emocional da audiência. A comédia representa um fato cômico, que causa risos. A tragicomédia é uma mistura de elementos trágicos e cômicos. Já a farsa é uma peça teatral de caráter puramente caricatural e de crítica à sociedade, porém, sem preocupação de questionamento e de valores, ok? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui e vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade, né? A nossa atividade vai ser uma releitura dos gêneros literários. Eu vou ler aqui o slide e vou explicando para vocês. A poesia visual é uma forma de expressão artística, lírica, que se caracteriza quase sempre pela combinação da palavra e da imagem, ok? É um gênero artístico de pequeno formato que, empregando alguns poucos elementos, como a disposição gráfica das palavras e ou letras, bem como de imagens, tem a capacidade de produzir um grande impacto. A mensagem do poema ou poesia é captada pela visualização da forma, que muitas vezes explora os aspectos lúdicos, sonoros e visuais. Lembra que a gente viu sobre poesia logo no começo do slide, quando eu estava falando sobre gênero lírico? Pois é, se vocês ainda tiverem dúvida, voltem os slides lá e deem mais uma olhadinha quando eu falo sobre o gênero lírico. Pois a nossa proposta é desafiar você, aluno do 7º ano, a compreender e a apreciar muitas poesias visuais interessantes. Assim, vocês poderão criar as suas próprias produções e observar como os outros reagem diante da sua criatividade. O que é que nós vamos fazer? Bom, representar pensamentos, sentimentos, história, experiências pessoais e coletivas, conferindo a eles uma dimensão estética, é o que o homem vem fazendo há milhares de anos por meio da linguagem artística ou por diversos caminhos e motivação da arte. A poesia visual é um tipo de poesia em que, abolindo certas distinções entre os gêneros textuais e outras formas de arte, o texto, as imagens e os símbolos são dispostos de tal forma que o elemento visual assume um papel preponderante na obra, não dependendo de elementos verbais para ser caracterizado como poesia. O ovo, do grego Símias de Rhodes, 300 anos antes de Cristo, essa imagem que está aqui embaixo, tá, gente? Essa imagem aqui é o poema visual mais antigo de que se tem notícia. A tarefa é a seguinte, o trabalho avaliativo que eu vou passar para vocês é a seguinte. Vai valer nota, tá, gente? Hoje eu estou lírico. Vocês terão que criar uma poesia visual e me enviar este arquivo. Isso acontecerá de 2 formas. Vocês podem me enviar este arquivo para o e-mail, que tem aí professoramaiarabastos@gmail.com, ou pelo Instagram. Vocês vão fazer assim. Vocês vão postar a foto desse poema visual, vou mostrar uns exemplos, no perfil de vocês. Vocês terão que me marcar e marcar o perfil da escola. O meu perfil é @maivbastos e o da escola é @Colégio João Kennedy. Vamos para as regras.
A poesia deve apresentar uma imagem. Essa imagem pode ser um desenho, uma figura que vocês acharam na internet, ou mesmo a foto de vocês. Juntamente na própria imagem deverá conter a poesia, o que deverá ser de um escritor brasileiro. Tia, não cabe a poesia toda na imagem. Na imagem vocês vão colocar o que vocês acharam principal da poesia e embaixo vocês vão escrever a poesia toda com o nome do escritor. Nós temos grandes poesias, mas também nós temos poesias pequenas, de poucas estrofes, certo? A atividade deve conter um título. Hoje eu estou lírico, que é o tema da atividade. A descrição, embaixo vocês vão colocar trabalho de literatura, o nome da obra e o autor. E a sua identificação, seu nome, sua série, o nome da obra escolhida para a poesia visual, o nome do autor, que eu já falei anteriormente, né? Identificar a disciplina, que é a tarefa de trabalho de literatura, também já falei. Colocar o nome da professora. Se for no e-mail, vocês vão colocar professora Maiara Bastos. Se for no Instagram, @maivbastos, ou @mai_v_bastos, desculpa. E o colégio. Se for no e-mail, Colégio João Kennedy, ou no Instagram, @Colégio João Kennedy, tudo junto. Vou mostrar alguns exemplos. Bom, aqui nós temos alguns exemplos. Aqui ele não colocou nada, deixou branco, deu ênfase à palavra. Esse daqui, a poesia veio rodando, ela começa aqui de cima, certo? E vai. Aqui nós temos uma foto com a poesia, um desenho, como eu falei nesse outro aqui, ó. Aqui também é um desenho, essa daqui também. Aqui também é uma foto, aqui é uma montagem que outra pessoa fez. Esse aqui seria somente a foto com a poesia embaixo. Então, vocês têm aí vários exemplos de como montar a poesia visual de vocês, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês gostem do trabalho avaliativo. Lembrando, vai valer nota. Até a próxima aula. Tô com saudade de todos. Beijo no coração. Se cuidem, tá?